Olá, tudo bem? Ricos das kitnets todos juntos, vamos ficar ricos, vamos ficar bem de vida, vamos ficar com liberdade e tempo de sobra, vamos ficar com patrimônio, vamos ficar com um legado para nossas futuras gerações. Eu estou aqui cheio de energia, com muita vontade de fazer você acontecer. E agora, a gente vai falar sobre o perfil do nosso inquilino. Essa parte é muito importante, o perfil daquela pessoa que vai ocupar o seu espaço, o investimento da sua vida. Eu considero esse vídeo um dos mais importantes de todo o projeto, porque aqui está a filosofia do meu negócio. Eu comecei a definir o perfil dos meus inquilinos e a partir daí as coisas foram acontecendo. Quando você define o perfil, aí você começa a trabalhar de forma adequada, organizando seus contratos e as regras que vão discernir o seu negócio dos demais. Quando é que você percebe que você atingiu o nível de inquilino ideal para o seu imóvel? É aquele inquilino que paga em dia, não reclama, às vezes até elogia, cuida bem do imóvel, tem orgulho de dizer que mora aqui. É a filosofia correta. Quando eu comecei a trabalhar com kitnets na orla do Rio de Janeiro, o perfil inicial era de turistas. Os turistas alugavam em dólar, na média $20 por dia, para poder ocupar o imóvel e economizar com a diária de hotel. As kitnets eram procuradas por turistas que queriam ficar meses ou até anos no Brasil. O que aconteceu na sequência? Eu comecei a ser procurado por pessoas de boa índole que não tinham fiador, mas precisavam imediatamente de um imóvel, de preferência mobiliado. As pessoas tinham comprovação de renda, bons ganhos financeiros, mas não tinham o tão exigido fiador. Eu comecei a apostar nessas pessoas e acabei me dando muito bem. Eu posso dizer com orgulho que eu nunca recebi uma única escritura, um único registro em cartório de imóvel, uma única cópia para ter que anexar no contrato como garantia. O meu sistema é outro e eu vou revelar neste treinamento. Quais são os perfis de inquilinos que você vai encontrar? O estudante. Vamos falar sobre o estudante. O estudante universitário está alugando a sua kitnet porque ela está próxima de uma universidade, a universidade que ele estuda. Quais as vantagens de alugar o seu imóvel para um estudante? Por ser de fora da cidade uma pessoa imatura, ele geralmente obedece aquilo que você diz. Ele tem, acompanhando a estadia dele, a trajetória dele, os pais dele. E o que os pais querem? Que o filho tenha calma, tranquilidade e paz para estudar e produzir o diploma tão sonhado. Ou seja, ele não pode ter problemas com o senhorio do imóvel onde ele mora. Ele tem que estar em paz. Esses pais geralmente honram com os compromissos, pagam em dia. Uma outra vantagem é que esse estudante, quando ele se forma, ele vai embora. Ele não fica no seu imóvel desempregado procurando emprego. Ele não ocupa, ele não vem com a intenção de prejudicar você. É muito difícil você ter um problema com um estudante universitário. Exceto se esse estudante for muito festeiro. Ele pode perturbar a paz e o sossego dos outros moradores e causar algum dano no imóvel. Outro problema que já aconteceu comigo é o excesso de zelo dos pais. Eles chegam a incomodar a gente para poder saber como é que os filhos estão, se o filho já chegou em casa, se o filho não chegou. Ou seja, se você estiver perto do imóvel, é capaz dos pais ficarem te pedindo favores. O outro perfil muito comum dos moradores das kitnets, as pessoas que vêm para trabalhar. Uma empresa da sua cidade abre vagas, essas vagas chegam nos outros municípios, as pessoas se habilitam, mas elas não têm certeza se a cidade é o que ela quer, se o emprego é o que ela quer. Ela deixa de sobreaviso a família e os filhos e se instala precariamente no seu imóvel. A vantagem é que este inquilino pouco utiliza o imóvel. Ele vem apenas para dormir. Na sexta-feira, ele já vai diretamente do trabalho para a casa dele. E na segunda, ele vai da casa dele para o trabalho, só chega à noite. Consome muito pouca água, muito pouca luz, não recebe visitas e não faz bagunça. Esse é o perfil que eu mais gosto de trabalhar. Até porque quando ele é transferido, ele vai para outra cidade ou quando ele é demitido, ele volta para a cidade dele. Ele também não tem a intenção de ficar no meu imóvel, causando transtornos. Um outro perfil de inquilino é aquele trabalhador que mora na cidade que está morando provisoriamente na casa de algum parente ou numa república. E por causa de um relacionamento mais robusto, mais firme, ele passa a querer um cantinho. E esse cantinho custa um pouco mais do que ele paga na república. Então ele faz um upgrade na vida dele. Ele sai de uma república, de um lugar compartilhado, para ter o lugar onde ele mora. Geralmente a renda dele não é muito alta, então um aluguel de R$500 mais as despesas com água e luz, que chega a R$650, R$700, comprometem o orçamento dele e fica um pouco perigoso alugar para essa pessoa. Mas é um perfil bastante frequente, uma pessoa em ascensão.
Outro perfil interessante quando o Brasil entra em crise é aquele empreendedor que acabou tendo grandes perdas, fechou lojas, perdeu emprego, perdeu sócios, perdeu parceiros, perdeu até o casamento. Ele está em queda livre, precisa se reorganizar, às vezes mora numa bela casa de condomínio, onde o aluguel de 3 a 4 mil reais é um peso para ele, ele precisa desse aluguel, ele aluga a casa dele e vem morar na kitnet por um ano para se recuperar. Este inquilino, ele demonstra o quanto o negócio das kitnets é viável, porque você recebe na sua kitnet pessoas que estão subindo na vida e pessoas que estão no momento de descida na vida. Ou seja, a kitnet ela é útil para quem está melhorando e para quem está piorando. Se a pessoa, por exemplo, se divorciou, até que ela se reorganize, encontre e consolide um novo relacionamento ou decida o que vai fazer, ela prefere ficar numa kitnet imobiliada que ela possa alugar em 24 horas sem o fiador. Você percebeu até agora que eu só falei de pessoas solteiras, pessoas que estão sozinhas. E no caso das pessoas casadas, eu morro de medo de alugar para casais, até porque o uso do imóvel é maior e é muito difícil, quando você não exige um fiador, você cobrar um aluguel atrasado de um casal. Por quê? Porque os casais existem para se fortalecer. Um casal é muito mais forte do que duas pessoas. Um casal tem a força de 10 pessoas. Eles se protegem e se apoiam. Logo, quais são os critérios que eu vou orientar você a utilizar quando for alugar um imóvel para casal? Os dois têm que ter emprego fixo com carteira assinada e renda própria. Essa é a principal condição. Pode acontecer de apenas um ter um emprego fixo, mas você não vai querer que o outro companheiro fique o dia inteiro no apartamento, cozinhando, ouvindo música alta, atrapalhando a vida dos outros vizinhos. A gente quer sempre que o morador da kitnet passe o dia todo fora, que ele utilize o imóvel apenas para dormir. Falando sobre tudo isso, então, eu quero fazer a conclusão sobre qual é o melhor inquilino para ocupar o seu imóvel. É aquele que tem emprego e uma boa renda, tem o nome limpo e, sobretudo, não é da cidade. Ele não vai te causar problemas se ele precisar sair do emprego dele. Ele vai embora da cidade. E agora, no próximo módulo, a gente vai explicar como é que a gente faz o nosso contrato. Vamos lá!